Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h28, 6h28 desta quinta-feira, hoje, 31 de agosto de 2023. Muito bom, que bom saber que você continua conosco aqui. Logo já recebemos a nossa porção diária, né? O nosso maná diário, o nosso culto de madrugada, e agora vamos abrindo oficialmente o pós-madrugada, ou seja, o que vem depois da madrugada, que é o pós-madrugada, onde vamos exercitar, juntamente com os pastores, a palavra do Senhor, hoje trazida pelo pastor Francisco Damiani, em Hebreus 10:38, que fala sobre a fé, não é? Mas antes da gente iniciar, eu quero incentivar você a participar conosco, interagir através das nossas redes sociais, radiomanaim.com.br, facebook.com/Rádio Manaim. A sua participação é muito importante para nós. Lembrando que por volta das 8 horas da manhã, a madrugada e o pós-madrugada já estarão disponibilizados no YouTube. Portanto, você pode acessar, você que vai acompanhar ou está acompanhando a madrugada e o pós-madrugada agora pela TV Manaim ou pela Rádio Manaim 100,3 FM ou também pelo aplicativo celular ou pela rede mundial de computadores, você vai poder assistir novamente, agora assistir pelo YouTube, né? Ou então você que não tem tempo, tá saindo agora para trabalhar, quando você estiver na hora do almoço ou em casa mais tarde, você pode ver e ouvir pelo YouTube. Não esqueça de dar o like, porque é muito importante, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, é importante e vai indicar para outras pessoas também receberem esse conteúdo. É uma forma de você evangelizar, tá bom? Então deixe seu like lá, é de graça, não custa nada, é só clicar ali naquela mãozinha que tá o joinha assim para cima e tudo resolvido, tá bom? Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos irmãos que estão enviando mensagens. Parabéns a Graziele, ela é nora da irmã Silva aqui em Cocaré, Taparica. A Graziele está aniversariando hoje, recebendo o abraço da sua sogra, né? Nossa irmã Silva e nossa aqui da Rádio Manaim também. Parabéns, Graziele. Parabéns, meu querido Sargento Walter, militar, lá de Barra de São Francisco. Ele é ovelha do pastor Novaes, lá do Bambé. Tá aniversariando hoje, 59 já? Meu Deus! Mas tá com as feições de 30, 32, eu daria 32 no máximo, 59, rapaz, glória a Deus por isso. Deus abençoe, viu? Tá bom, depois passa a dica pra gente do segredo aí, né? Dessa longevidade. Deus abençoe, querido irmão Walter. Deus abençoe o senhor, viu? Um grande abraço aqui de todos nós da Rádio Manaim. Também quem tá aniversariando é a Cristiane e o Willer, o ungido Willer. Estão fazendo 10 anos de casados. Eles são do grupo Ciência e Fé. Aliás, no último seminário, o nosso querido irmão William recebeu essa bênção, né? A unção, ungido de Deus, glória a Deus. Parabéns, nosso ungido William e a sua esposa Cristiane pelos 10 anos de casados. Também um abraço ao Amadeu Peçanha, ele é da Igreja Cristã Maranata de Peruvás, em Salvador, na Bahia. Também está aniversariando hoje, um grande abraço. E tem um pedido de oração, orar pelo adolescente Wabner. Ele está hospitalizado, está com dores, vai passar por uma avaliação médica. Então a família pede que estejamos orando pelo Abner. Só dá uma bênção ali para que essa avaliação seja feita e eles descubram o que ele está sentindo, né? E possa começar o tratamento. Também orar pela saúde da irmã Terezinha. A irmã Terezinha é mãe da irmã Lúcia, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vai passar por um cateterismo. Ela está com um problema em uma das artérias. Como já ela é de idade, né? Vamos orar para que o Senhor dê uma bênção à nossa irmã Terezinha, mãe da irmã Lúcia, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Orar pela nossa irmã, o Senhor vai dar uma bênção em nome de Jesus, né? Para que ela possa ter a saúde restaurada aí. Queridos, eu vou pedir ao nosso irmão Sena para colocar na tela, os nossos irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim, e você que vai acompanhar, ou está acompanhando, vamos colocar assim, pelo YouTube, o texto. Isso, obrigado, Sena. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé, ou de fé em fé, como diz no original. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Obrigado, Sena. Esse foi o texto trazido nessa manhã pelo pastor Francisco Damiani.
Pastor, eu queria colocar aqui para o senhor que há duas maneiras de viver. Uma conforme a vontade de Deus e a outra conforme as nossas próprias vontades, né? É o livre-arbítrio. Deus dá esse livre-arbítrio ao homem, né? Mas eu queria perguntar ao senhor, a fé, ela nasce e cresce de acordo que vamos caminhando na palavra de Deus? O que seria viver pela fé na palavra de Deus, pastor Francisco Damiani, a paz do Senhor? Lebe, Pai do Senhor, nossos irmãos estão conosco, já nesse pós-madrugada, né? Uhum. Viver da fé é viver da dependência do Senhor na sua vida. Sabendo que a nossa força, ela não faz nada, não nos leva a lugar nenhum, né? Mas a nossa força, ela vem do Senhor. Eu me lembro muito bem quando o Senhor chama Gideão, né? Israel estava numa situação muito difícil, uma luta muito grande contra os filisteus. Uhum. E o Senhor queria dar vitória ali contra os filisteus. Quem que ele chamou? Ele chamou Gideão. Quem era Gideão? Era o menor, o que não tinha força, não tinha capacidade. Ele mesmo fala, né? Eu sou o menor, Da né? casa do meu pai. Aí o Senhor fala com ele bem assim: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Então, é justamente isso. E Gideão, ele saiu todo bom. Se o Senhor é comigo, então ele vai me abençoar. Aí começou a chamar gente daqui, gente dali, e junta dali, juntou. Aí o Senhor fala bem assim: você juntou esse monte de gente. O negócio é falar o seguinte: fala pra eles, os covardes, os medrosos vão embora. Meu Deus. Ficou ninguém, foi embora todo mundo. Ficou um punhadinho de gente. Ficou um bocadinho. Um bocadinho ainda, assim, ó. É muita gente ainda, sem misericórdia. Então aí estava nascendo a fé dele. Exatamente. A fé dele estava nascendo, porque o que o Senhor nos ensina é que a fé, ela vem do alto. Então a nossa fé está no Senhor, né? É crer que ele é o Deus do impossível, que ele tem poder. Às vezes você está diante de um problema que você não sabe para onde vai, não sabe o que resolver, já contou para uma gêmea, conta para Deus, pede a ele, vai aos pés dele, porque ele é que tem a bênção, ele é que tem a vitória. Nisso está a nossa fé. A fé de Gideão, ela foi formatada, ela foi... Aí daqui a pouco, Gideão ainda é muita gente. Leva eles nas águas lá, para ver quem é que tem reverência, quem é que tem temor. Aí ficou quanto? 300. Na hora de tomar água ali, né? Ficou 300. Daqueles 300, o Senhor falou assim: agora, com esses aí, você vai vencer. Aí vem o segredo, vem o mistério, porque quando você está vivendo pela fé, você vai conhecer os mistérios e os segredos de Deus para a sua vida. Aí o Senhor mostrou o segredo do mistério. Você vai fazer assim, vai pegar a tocha, pegar o vaso, vai dividir 3 equipes. Uma equipe vai... A estratégia do Senhor não é da razão, não é racional, né? As nossas batalhas. A mesma coisa hoje. E Gideão fez, ele creu. Ele disse assim: agora eu não tenho mais nada. Ou seja, tudo que eu juntei, tudo que eu corri atrás de gente, foi todo mundo embora. Agora eu só tenho isso aqui. E nisso estava a fé dele. Então ele fez como o Senhor ordenou, ele não recuou. E quando ele obedeceu pela fé, podia ter milhões, bilhões de midianitas lá embaixo, de filhos seus, que eles iam morrer e o Senhor tinha dado a vitória com eles, né? É a mesma coisa Davi, né? Aquela pedra ali podia ter 100 gigantes, um atrás do outro. Aquela pedra ia resolver o problema, porque ali estava a fé, né? Então, nesta manhã, aquilo que Deus tem, para nós, é justamente isso, a fé. E aí, eu queria encerrar aqui, para os outros pastores também comentar. Aí o Senhor Jesus, ele faz uma observação muito importante para essa última hora, porque esse texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto para esta hora, né? O apóstolo diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E nesta hora é a hora que nós estamos vivendo, é o tempo do breve. O Senhor Jesus fala assim: haverá fé na terra quando o Filho do Homem haverá fé na terra? Pois é. Porque é justamente aí sua pergunta. Muitos têm apostatado nessa hora, recuado, isso, né? Mudado de posição, deixado a fé de lado, entendeu? Mudado de posição, mudado de lugar. Eu sempre digo, né? Às vezes você tá com um problema aqui na igreja, vou mudar de igreja, vou para outra igreja. Não vai não, porque o problema vai atrás de você. Você resolve as coisas aqui. Não adianta mudar de igreja, mudar de país, mudar de lugar, porque você tem que enfrentar pela fé, né? Se ele recuar, o Senhor diz assim: se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Perfeito. Deixa eu chamar aqui o pastor Josiel Freitas. Eu tenho que liberá-lo já. Pastor, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé
ela é pelo ouvir. Mas ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Mas a gente sempre fala isso, mas o engano também vem pelo ouvir. Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E a palavra ouvir aqui, no hebraico, é colocar em prática. É viver de acordo com a vontade de Deus. É respirar de acordo com a palavra. É muito mais que apenas ouvir. O que é respirar? É você viver. Viver pela palavra. E aí, tem uma frase que o pastor Judati sempre fala. A fé, ela vem no caminho da espera. Mas é esperar esperando. No hebraico, a palavra esperar é esperar esperando. O que é esperar esperando? É você esperar respirando. Vivendo a palavra. Ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor Josiel. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores aqui, os irmãos que estão conosco aí nesse pós-madrugada. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, né? Isso. Pela palavra. Não é qualquer voz, não é qualquer conversa, é ouvir pela palavra de Deus. E quem ouve e pratica, ele não precisa mais de ajuda humana no sentido de entender, porque a fé, ele faz isso. É uma coisa que Deus só deu o homem, né? Deus só deu o homem. E que fé é essa que o pastor Francisco pregou, que nesse verso 38 do capítulo 10, que é o justo viverá pela fé, né? Nós podemos dar um título, viver da fé. Viver da fé. É aquela que está no capítulo 11, né? Que tem a galeria dos heróis da fé. Sim. Firme fundamento, não é sentimento, não é misticismo, não tem como materializar, com todo respeito, quem tem no óleo, na rosa, essas coisas todas. Não tem, isso é misticismo. A fé é firme no fundamento porque é fundado na eternidade. Tem um autor e consumador. O nome do autor e consumador se chama Jesus. Se a sua fé é em outro, com todo respeito, nosso irmão Paulo, Maria, João, você não vai colher os frutos dessa fé. E quando você ora para Deus te dar mais fé, você pega aqui a galeria dos heróis da fé, aqui você pega Hebreus 11, os Hebreus 11, o que esses irmãos passaram, Noé, Abraão, aí vem falando, né? Moisés. Quando você ora por fé, o Senhor vai te propiciar situações para você exercer. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você coloca em ação, você vai ver o resultado, né? Lembrando que o grão de mostarda é pequeno, mas é de uma grande árvore. Se você bota em ação, você vê os grandes resultados dessa fé. Encerrando, dizendo que um dia Jesus foi atender um irmão nosso chamado Pedro, né? Num momento difícil de uma tempestade, salvo engano, não era isso, pastor Francisco? Exatamente. E aí ele fez um pedido, era para ele ter que ficar ali, quieto, esperar Jesus agir. Jesus está presente, ele sabe, você não precisa inventar, você não precisa fazer nenhuma firula. Jesus sabe como agir. Jesus é Deus, tem todo o poder. Ele faz um pedido para sair lá fora ali e começa a afundar. Tem como piorar no meio da tempestade? Tem. É só você começar a querer achar que é o lugar, sair do lugar. Não, é você. Você olhar Jesus operando e aprender e crescer. É só uma determinação, crescer na graça e no conhecimento. É no meio da adversidade, é no meio da tempestade. Aí ele quis interferir, né? Quis dar a contribuição dele, saiu ali do barco e começou a afundar. Jesus toma ele, diz o que para ele? Homem de pouca fé. Não duvida dos meus poderes. Entendeu? Isso acontece conosco. E tem um detalhe que eu gostaria de colocar aqui. Quando ele fala homem de pouca fé, no hebraico a palavra pouca fé não é no sentido de quantidade, mas é de durabilidade. E isso nos traz perseverança. A fé você tem que perseverar. Você só vê o resultado se você perseverar. O pastor Francisco citou um texto, que é uma aula que o pastor Gedeu te dá. Pois quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Quando Jesus vier, trocando para os teus irmãos entender. Quando Jesus vier, achará? É uma pergunta do Senhor.
Será fé na fé? Por quê? Porque, queridos, você que está nos ouvindo, preste atenção. Preste atenção. Não é cor de pele, não é a conta do banco, não é a sua história familiar. A fé, existe uma identidade na eternidade que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que recuam não têm prazer. Quando eu estava lendo isso aqui, não tem prazer, eu lembrei da relação de Deus com Davi, homem segundo o coração. Então, como é bom acordar todo dia e ver que o Senhor tem prazer. Então, quando Jesus vier, o céu está olhando agora para nós aqui na rádio, para você aí na sua casa, aonde você estiver, tem fé aí, você está sendo reconhecido, você pode erguer a sua oração, o seu louvor, a sua súplica, você vai ser respondido, porque o céu conhece a fé que um dia o Senhor colocou dentro de cada um que foi justificado. Se o justo viverá. Se você é justificado é porque você entende o valor do sangue de Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, você sabe como você foi justificado, e aí a fé te conduz, a fé te leva à experiência, e sem essa fé é impossível agradar, sem essa fé não somos reconhecidos na eternidade. E em contrapartida que você está falando de fé, e o que revela a falta de fé em uma pessoa? O que revela? Isso, a falta de fé. Uma murmuração, por exemplo. Exatamente. O sistema religioso, ele, sem citar nenhuma denominação, né? Mas o sistema religioso tem doutrinado as pessoas a reivindicar, a se posicionar, determinar. Quando você começa a exercer a fé, você se submete, você se humilha, você se encurva, você adora, você serve, a fé está alinhada com fidelidade e você começa a desfrutar daquilo que a religião e que a dúvida, a incerteza e a murmuração não consegue te transmitir. Então, a fé é isso que nós estamos vivendo, é o que o Senhor Jesus deseja, e que cada um de nós tenhamos no grande e glorioso dia. Então, vale a pena não recuar, vale a pena preservar, vale a pena exercer esta fé, porque ela nos leva a crescimento, a amadurecimento, conhecer mais o Deus que nós servimos, né? Eu citei aqui para encerrar aqui, o Kleber que não deixou encerrar, fica fazendo pergunta, hein? Eu citei aqui a experiência de Pedro, né? Ali, quando Jesus o repreende, né? Se ele fica ali quietinho, entendo eu. Mas ele quis sair do barco, né? Exatamente. Se ele fica ali quietinho, ele não ia passar aquele mais desespero, né? Porque no meio da tempestade, e cada um tem a sua tempestade, temos nossos momentos, mais desespero de que ver a tempestade, as ondas, o balanço do barco, ele sair, ele começou a achar que ia morrer. Aí Jesus chega e ergue ele. Teve uma outra situação no barco também. Jesus estava na proa, e aí o vento começou a balançar, e eles correram até o Senhor Jesus e falaram assim: mestre, não se te dá, você não está observando que nós estamos afundando, nós vamos morrer aqui? E ele falou assim: por que vocês são tão tímidos, né? Exatamente. E outra coisa, quando eles verem Jesus dar ordem ao vento e ao mar, à tempestade, ele diz assim: quem que é esse? Pergunta de quem é esse é de quem não tem fé, tá? Exatamente. É quem está diante da adversidade e não exerceu a fé, não conseguiu êxodo nenhum. Aí Jesus chega, resolve a necessidade e eles perguntam assim: quem é esse? Esse é o autor e consumador da fé. Exatamente. Se você deixar, ele te dá fé, né? E a fé é um estilo de vida. Exato. Não é? Bom, eu queria fazer mais perguntas, mas o pastor Josiel Freitas tem um compromisso profissional, tenho que liberá-lo. Pastor, obrigado, a paz do Senhor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, a todos a paz do Senhor. Amém. Queridos, deixa eu chamar agora o pastor Cleidson Pisoni, está aqui conosco, o pastor Cleidson também conosco nessa manhã. O texto, pastor, aqui, o pastor José até falou sobre a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? E eu lembrei aqui, lá de Lázaro, em João capítulo 11, verso 39, quando o Senhor diz assim: tirai a pedra. E Marta, que tinha uma convivência com o Senhor Jesus, porque
o Senhor Jesus, quando ia a Jerusalém, parava sempre em Betânia, que ficava pertinho, 3, 4 quilômetros de Jerusalém. Ele parava ali na casa dos seus amigos, que era Lázaro, Marta e Maria. E então ela disse: mas Senhor, olha, o Lázaro, né, já cheira mal o corpo, porque já está lá tem 4 dias. E o Senhor disse: não te hei dito que se creres, ou seja, se você tiver fé, verás a glória de Deus? Fé é muito importante. Eu digo que é fundamental ficarmos firmes diante das circunstâncias, mesmo que as circunstâncias digam não, como aconteceu com Jairo também, né? Olha, não precisa ir mais não, dispensa o mestre porque a menina morreu. Ou seja, o problema, como passou assim, numa tempestade no barco. Ué, tem como ficar pior? Tem. É só você sair do barco. Aqui com Jairo, olha, dispensa o mestre. Se ele ouve aquele conselho, ele ouviu um conselho. E era até uma realidade. A menina tinha morrido, a situação estava grave, agora ficou impossível. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E o Senhor disse para Jairo: apenas creia, continue crendo, tenha fé, né? E ele foi lá e a menina ressuscitou. Por isso que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Paz, Senhor, pastor Cleidson Pisoni. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos que estão assistindo, participando conosco aqui pela rádio e TV Web Manaim, pelo YouTube, os pastores aqui da bancada. É uma honra estar aqui e uma alegria poder falar sobre a fé, porque primeiro nós somos chamados pela fé ao ministério da palavra. Nós entendemos tão maravilhosamente que a fé, ela amadurece e nos leva a uma compreensão de Deus. E o próprio Senhor disse: aquele que não tem fé, né? Peça a Deus para que possa ter fé. E o texto que você leu, que você citou, Hebreus 11:6, ora, a fé, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus também creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O texto que complementar, esse fala de que de um tempo, quer dizer, você recebeu a fé e está na condição de aguardar sem contestar. O que se opõe à fé é a dúvida. A dúvida é o contrário da fé. A fé, ela agrada a Deus. O duvidar, ela desagrada a Deus. Então, o recuar, que foi falado hoje pela manhã, a mensagem maravilhosa do pastor Francisco Damiani, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E esse recuar é justamente, ele acontece lá dentro, antes da prática estereótipa, sem se fazer esse recuo de fato, ele aconteceu no coração, quando duvidou. A palavra que é recuar no original é hesitar, se esconder, voltar atrás. Voltar atrás, exatamente. Então não permaneceu, Isso. não esperou ali. Então no caso de Marta e Maria, primeiro, quando o mestre está chegando, eles já falam a respeito daquele momento. Se o senhor tivesse aqui, não teria morrido, meu irmão. Então já começou ali. Já havia ali aquela insegurança da falta de fé neles mesmos, de ter uma experiência com o Senhor. O Senhor jamais nos abandona, porque a fé é o agente de ligação ao homem, de Deus ao homem. Isso foi uma expressão até citada em muitos manaíns, seminários conosco. É um agente de ligação. É a bênção que Deus deu ao homem para ele se relacionar com ele. Chegando lá na condição de ver Lázaro, aliás, de não poder ver Lázaro, a fé limitou, a fé delas estava atrelada ao que não via, não conseguia ver. Né? Se ele não estou vendo Lázaro, logo não creio. Né? Então, como Tomé, com todos que se afixam ao material,
ao visível. E a fé, ela não se prende a isso. A fé, ela não depende desse material, desse tempo. Embora ela vai agir também, porque Deus, ele tem poder para fazer qualquer coisa, não é? Qualquer coisa. A ele pode todas as coisas. E isso é pela fé. A do homem, a parte do homem, é esperar nele, é confiar nele. A fé é esse agente, essa bênção dada, presente ao homem, para ele se relacionar com o próprio Criador. Né? A criatura se tornando filho íntimo de Deus através de uma relação pela fé. Viver pela fé. Caminhar pela fé. Esperar pela fé. A hora que você não pode fazer mais nada, é a fé que tem que entrar. Não há outra coisa a se fazer. Então, a caminhada nossa, o nosso espaço, passo após passo, não pode ser colocada a razão. Nesse caminho, o caminho é pela fé. Porque o que vem no próximo dia, o que eu espero no amanhã, não dá para saber. O Senhor, eu vivo pela fé. Então você tem que viver pela fé. Você que está me ouvindo, meu irmão, tem que viver pela fé. Confiar nele. É dele que vem a sua esperança. E ele vai abrir a porta, as lutas que você passa, os momentos que você vive, entregando a ele totalmente a sua vida, confiando nele, a fé vai agir. É como um descanso. Você descansa, coloca sobre si o fardo que é leve dele e o jugo dele que é suave. A fé, ela passa então agora a falar por você, te mover, te dar um sentido. E caminhando pela fé, você também vai se renovar, vai amadurecer dia após dia. E como é que a pessoa que está ouvindo a gente, ela pode pensar assim, mas Kleber, eu até quero ter fé. Como é que eu consigo isso? Eu tenho que ir na igreja, ou então o pastor Damiani para ele orar comigo com uma oração forte? ou eu tenho que fazer alguma penitência? O que eu tenho que fazer? Como essa fé, a pessoa vai ter essa fé? Como é que essa fé ela é gerada? Passando a opinião do senhor. Primeiro ponto é aproximar-se de Deus. A palavra diz isso. Claramente. A resposta está no próprio texto. Aquele que se aproxima de Deus, que ele creia que ele existe. E ele, somente ele, é o galardoador daquele que vai buscar. Então, você vai buscar pela fé. Vai buscar a fé, vai se aproximar de Deus. Como que eu vou me aproximar de Deus? Primeiro, abandonando o mundo. A vã vida, a vã maneira de viver, se voltar para Deus, olhar dentro de si aonde você está errando e se consertar com Deus, o clamar no interior, se confessar a Ele, sinceridade com Ele, porque Deus é puro, Deus é santo, Ele é sincero, Ele espera de nós um coração aberto, puro, sincero, pronto para ouvi-lo, porque Deus quer falar. Desde o início, o Senhor quis sempre falar com o homem, manifestar, não é? Desde o Éden, toda a tarde, viração do dia, o Senhor descia a falar com o homem, ensinando a ele essa relação com ele. Porque esse é o sentido da nossa vida aqui. Ou qual é a outra? Não há. Porque se nós temos essa fé, essa bênção que Deus nos deu, esse presente, né? Dado unicamente por Deus, eu preciso usá-la também. Muitos estão apostatando da fé, não é? É como o amor, né? Se você não vivenciar com ele, vai defiando, você vai ficando, vai deixando para cá. Daqui a pouquinho você está pela razão, pelo braço, resolvendo as coisas pelo óbvio. E a fé é um caminho estreito, maravilhoso, de novidades, de bênçãos, dia após dia. Então, fé, traduzindo em miúdos, fé seria relacionamento com Deus. Um relacionamento. Uma mão dupla. Uma mão dupla. Onde ele responde a você. Isso.
Ele vai te responder. E essa fé tem que ser alimentada pela palavra. Pela palavra. A palavra é o meio-fio, é os limites, né? Norteiam todas as coisas que o Senhor deixou para nós, né? Está na sua palavra. Perfeito. Deixa eu chamar aqui também o pastor Mauro Fraga, que está aqui conosco. Uma alegria para nós receber tanto o pastor Cleiton Pisoni, que agora faz parte aqui também do grupo de pastores da quinta-feira, da madrugada, e o pastor Mauro Fraga também. Sejam muito bem-vindos. Pastor, a primeira vez, esse texto fala assim, o justo viverá da fé. A primeira vez que essa palavra, o justo viverá da fé, ela aparece, a primeira vez na Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abacuque diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Fé, no hebraico, é mãos firmes. É você ter convicção, certeza. E no original, no hebraico aqui, esse texto, Hebreus 10, 38, diz assim: o meu justo, o Senhor falando, o meu justo. Quem é o meu justo? No hebraico, é aquele que observa a palavra. É aquele que não só observa, mas que guarda a palavra. Não só observa e que guarda, mas vive a palavra. É andar de acordo com a vontade de Deus. Obreiro aprovado. Ou seja, é um relacionamento, né? Porque diz assim, o meu justo viverá da fé. Nós somos justos porque somos justificados pelo Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário. Nós não somos justos porque nós somos bonzinhos, nós somos justos porque eu faço algumas obras. Não. A fé é dom de Deus. E esse dom de Deus, você consegue essa fé. Até o irmão colocou assim, Kleber, em Efésios 2:8, diz, porque pela fé sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E se é dom de Deus, nós temos que ter um relacionamento com esse Deus. A paz do Senhor, pastor Mauro Fraga. E como nós podemos ter esse relacionamento com Deus? Como é que a gente faz, pastor? Paz do Senhor. Muito bem. Paz do Senhor, Kleber, mais uma vez, né, os companheiros conosco aqui e a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. E interessante que a fé, ela norteia toda a palavra, desde o princípio. No Antigo Testamento a fé era imputada e no Novo Testamento nós vemos que o dom de Deus alcança o homem através do batismo com o Espírito Santo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a fé como dom de Deus. E como foi colocado muito bem pela palavra desta manhã, e os pastores já comentaram aqui, interessante que nós devemos buscar essa fé. Aqui em Lucas 17, verso 5, diz assim: então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Então nessa manhã eu quero deixar para os queridos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, faça esse pedido, faça essa oração todos os dias, se apresenta diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa acrescentar essa fé, porque essa fé ela é uma fé salvadora. Se você voltar aqui em Hebreus, no capítulo 10, verso 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Aí o Kleber pode ver aí no original, essa confiança possivelmente pode ser a fé. Não abandoneis, portanto, a vossa fé. Ela tem grande galardão. Então, volto a enfatizar, é uma fé salvadora em Jesus. Ela vem da eternidade, alcança o homem no seu tempo e liga o homem ao Senhor, pelo único mediador que é Jesus. E também em Provérbios 4:19, olha que interessante. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabe em que tropeçam. Enquanto que o texto trazido nessa manhã, mas o justo viverá pela fé. Então nós estamos de pé, caminhando, porque o Senhor nos sustenta de pé. Enquanto o homem sem Deus, como diz o texto lá em Provérbios, o caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabe em que tropeçam. Mas nós caminhamos na revelação, na graça, na direção do Senhor, segundo a sua infinita misericórdia. O Senhor tem nos alcançado com essa fé gloriosa, maravilhosa, né? Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 11. Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, aquele que é justificado, viverá da fé, ou seja, de fé em fé. É todo dia, é hoje. Eu tenho fé só para hoje. Não, é hoje, é amanhã,
É depois, o verbo aqui no hebraico, ele dá a ideia de continuidade, de perseverança, é de fé em fé. E eu estava lendo aqui, aqui em Hebreus 10:38, enfatiza muito a importância de perseverar na fé, mesmo em meio a perseguições e sofrimento. Ou seja, aqui em Hebreus 10:38 está relacionado à fé necessária para sobreviver em meio às lutas, até que o Senhor venha, né? Então é todo dia. No mundo tereis aflições. E a palavra aflições aqui no hebraico é pressão. É pressão no trabalho, é pressão em casa, é pressão na rua, é pressão na escola, faculdade, no dia a dia, é pressão política, econômica, é pressão, né? É pressão em todos os lados, pressão na saúde. Mas ele fala assim, eu tenho que ter fé necessária para sobreviver. Ou seja, fé é sinônimo de obediência à palavra e de fidelidade ao Senhor. E é interessante que se retroceder, Isso. ou seja, entendemos aqui, se negar essa fé, o Senhor não se agrada daquele que nega essa fé. E o verso 39, nós, porém, então agora vem a firmeza do servo do Senhor naquele que nos dá essa firmeza, que é o firme fundamento que é Jesus, né? O homem precisa estar firme na rocha, firme na palavra. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós procuramos, então, agradar o Senhor, porque os que retrocedem, os que negam essa fé, o Senhor não se agrada desses. Nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Isso me fez lembrar aqui de algumas pessoas que, às vezes, você nesse convívio na igreja e eu tô sentindo falta do irmão fulano, a irmã, né, ciclano. Aí você liga e fala, hoje eu não fui não, porque hoje eu não tava bem, eu tava meio fraco de fé. Então você fez o contrário, não é? Se você tá fraco de fé, você tem que ir pro lugar certo. Mais um motivo. Mais um motivo, bem colocado pelo pastor. Mais um motivo para você ir à igreja, você participar do corpo, porque é no corpo que nós temos os nutrientes que vai nos fortalecer a passar pelo problema. E não se afastar, retroceder e ficar em casa e retroceder. Exatamente. A necessidade é de estarmos sempre no corpo. É onde o sangue está circulando, é onde o Espírito Santo está operando. Então, quanto maior a necessidade, mais nós devemos nos aproximar do Senhor. Interessante que na última escola bíblica, os companheiros lembram que foi trazido para nós um testemunho de uma igreja aqui em Vila Velha, Itapuã, se eu não me engano. Da irmã de 104 anos. Né? 104, com a filha ao lado. Filha de 81. Participando da EBD, gente. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. E aquele incentivo para os irmãos. Exato. Pratique a escola bíblica presencialmente. Busque abrir a palavra, orar ao Senhor, buscar a resposta da escola bíblica ali. Porque isso vai edificar as nossas vidas e acrescentar a fé tão necessária, essa fé salvadora, nessa última hora que nós estamos vivendo. Ela tinha todos os motivos para ficar em casa. 104 anos, dificuldade de locomoção, que agora, né, depende de outras pessoas para levá-la, conduzi-la. Mas mesmo assim ela fez questão de estar Glória a Deus. presente. É um ato de fé. Um ato de fé, um exemplo maravilhoso. E a palavra retroceder, que no original, pastor Francisco Damiani, tem o conteúdo também de se esconder. Então quando, não, hoje eu não vou à igreja não, porque hoje eu não tô bem. Meu Deus, você está se escondendo? Não, pai. O Senhor fala assim, a minha alma não se compraz, a minha alma não estará satisfeita, diz o Senhor, a minha alma não estará se inclinando para você se você recuar, se você se esconder. Você tem que se apresentar. Essa é a diferença. A questão aqui, Cleber, de recuar é muito grave para o Senhor também, por isso que o Senhor não se alegra, porque a igreja está na batalha, nós estamos numa batalha. Verdade. Desde o início da igreja, a igreja ela começou debaixo de uma batalha, né? 120 irmãos recuados, perseguição, arenas, fogueira, e continua hoje também essa batalha. Então, nessa batalha, nós não podemos recuar. Imagine você como um comandante, né? Você tem ali seus soldados, e você dá uma ordem, você vai ficar aqui, você vai proteger esse lugar, você vai proteger aquele. Quando vier o inimigo, a ordem é atacar. Aí ali, aquele soldado, ele recua. Quando ele recua, ele abre um flanco ali e o adversário entra justamente por ali, ele abre uma brecha.
Entendeu? Por isso que o Senhor não se alegra. E a palavra diz o seguinte, que muitas vezes a pessoa recua, a palavra diz não, né? Nós estamos falando aqui. As pessoas que recuam, elas recuam achando que vão se proteger. Elas recuam achando que vão resolver uma situação. Mas é o que o pastor chamou a atenção aqui no verso 39, mas aqueles que recuam, recuam para a perdição. Eles recuam para a perdição. Eles recuam para a morte, né? Mas a palavra do Senhor, o Senhor se alegra daqueles que não recuam, porque aqueles que não recuam estão confiados plenamente no Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa razão, porque a razão anula a fé. Né? A pessoa que recua, ela recua pela razão. Entendeu? Mas pela fé, você prossegue sempre. Você avança sempre. Eu citei aqui na mensagem a questão de Davi e o Golias. Olha o que Golias falou para Davi quando Davi estava indo em encontro dele. Aquele homem descomunal, com uma lança, com escudo, com tudo, e batendo o pé, e eu vou te matar, vou te dar a sua carne para as bestas feras, e não sei o que, e só ameaça, só, e tudo. E Davi falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não recuou. Davi não recuou. Quem deu a vitória ali? Foi Davi? Não. Foi a força? Não, foi o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos é o nome do nosso Deus. Sim. Ele é varão de guerra. Nunca perdeu. Ele nunca perdeu, não vai Jamais perder para perderá. ninguém. Então nós estamos diante de um Deus que é Deus de batalha, Deus de vitória. É um Deus que está conosco. E muitas vezes, é aquilo que nós sempre falamos aqui, muitas vezes, o Senhor não vai retirar o gigante da sua frente. É você que tem que ir em nome dele vencer o gigante. Se você for em nome dele vencer o gigante, você vai vencer. Mas o gigante, se você não for e querer se esconder, já tinha 40 dias que ele estava correndo atrás de Saul e Saul se escondendo. É verdade. Né? E se Davi não vencesse, ele estava correndo até hoje atrás dele lá, porque não adianta você. Quando eu digo aqui, Kleber, que não adianta você mudar de igreja, mudar de país, mudar de lugar, diante de um problema, você recuar, é porque a própria palavra diz aqui, né? Lá em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, né? Mas vencendo, lutando, né? Vivendo dessa fé. Essa fé, ela nasce nas nossas vidas, nas batalhas, né? Nas provas que alimentam a nossa fé, né? E a palavra diz assim também, que a palavra nos ensina a batalhar pela fé. Isso. Não é correr, é batalhar pela fé. Exatamente. E o Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, fala assim, olha, fé, ele explica aqui, é o firme fundamento, ou seja, a base, a estrutura das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Aí ele fala assim, pela fé, no verso 3, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, isso é fé. Fé não se prova, fé se vive. Se vive. É isso. Né? Glória a Deus. Isso que Exatamente. é fé. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vou colocar um louvor que fala exatamente sobre isso. Né? Na batalha eu oro ao Senhor. Aí ele diz, batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Glória a Jesus. É assim que funciona. É um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo. Né? Vamos ouvir nossas crianças cantando. Canta você também que tá em casa. E anunciando Evangelho Eterno, 7h25, 7h25, horário de Brasília. Um bom dia a você que está acompanhando o nosso pós-madrugada de hoje. Estamos aqui conversando com os pastores Francisco Damiani, Mauro Fraga, Cleidson Pisoni e o pastor José Freitas, que esteve aqui, mas a motivos de trabalho profissional, teve que nos deixar aqui antes da oração. Hoje quem está aniversariando, uma das pessoas que, quando eu cheguei aqui na Rádio Mané em 2016 para 2017, eu já ouvia falar, né? Já recebia mensagens aqui da nossa querida irmã Doroteia Miller Klug, Toledo, Paraná, esposa do meu querido irmão Paulo, né? E a irmã Doroteia sempre nos ajudou voluntariamente, nos informando, irmãos que precisam de oração, irmãos que operaram, irmãos que precisam operar, irmãos que estão se recuperando da operação, enfim, ela nos dá o feedback de todas as coisas. Só lembrando, a irmã Doroteia, ela também passa uma batalha na área da saúde, né?
ela tem fibromialgia. Ela tem miastenia graves, né? É uma doença muito difícil. O senhor conhece? Conheço, sabe? né? O meu pai passou por essa dificuldade também. Isso. E completando aqui, pegando carona em você, parabéns à nossa irmã. E ela ficou muito gratificada que essa mensagem hoje, nessa palavra, veio justamente ao meu encontro, né? São 58 anos de idade, a irmã Doroteia, como o Kleber falou aqui, é uma valente desta obra, que recuar não é opção para ela. Não, mas jamais. Está sempre de pé. Grande abraço, irmã. Aí que Deus continue preservando a sua vida. Parabéns, irmã Doroteia Miller Clube, Toledo, Paraná. Me sinto honrado de poder abraçá-la e felicitá-la nessa manhã para um mundo de audiência, onde a Rádio Monã chega em 186 países. E eu quero dizer que a senhora é uma serva do Senhor, uma mulher de fé e que vive de fé em fé, né? Mesmo quando está no momento de crise de saúde, lá no hospital, fazendo exame, e ela tá mandando informações pelo WhatsApp. O Kleber, ora por fulano de tal. Eu falei, meu Deus do céu. Que exemplo. Grande abraço à nossa querida irmã Doroteia Miller Club. Parabéns, que Deus te abençoe. A irmã Rosilene Bragato, aqui de Jardim da Penha 1, ela disse assim, Kleber, a paz do Senhor. No dia que eu soube, ela foi acometida por um câncer, né? Ela disse, no dia que eu soube que eu tava com câncer, eu fiquei arrasada. Porém, olha só, a minha mãe, que servia ao Senhor na Igreja Maranata e serve até hoje, me falava do Deus dela. Então, eu fui orar e disse assim, olha a oração dela. Deus da minha mãe, se tu existe mesmo, igual minha mãe fala, permita que eu viva até minha filha poder andar com as suas próprias pernas. E ela disse, Kleber, não é que Deus me ouviu? Ele sempre ouve. O Deus está inclinado aos seus ouvidos, aquele que crê, aquele que confia, aquele que vive a palavra de Deus. E ela disse assim, Kleber, meu corpo estava doente. Não recuei, porque a fé me fez caminhar com alegria. E Deus preservou a minha mente, a minha alma e meu espírito. Hoje eu vivo para o louvor do meu Deus. A minha filha, que na época tinha 2 aninhos, hoje está com 23 anos. Maravilha. Casada com o servo de Deus, também está no caminho. E eu sirvo a Deus, juntamente com a minha família, minha filha, meu marido, com alegria. Eu não via mais pela fé, sei que Deus estava me preparando para conhecê-lo. E serviu até o meu último fôlego de vida, ou seja, até o fim. Porque a nossa maior esperança é a glória em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. É isso, é viver de fé em fé. Essa experiência, né, marcou, né? Ou seja, a fé dela cresceu na medida em que ela viveu essa experiência e que... Perfeitamente. Ela teve essa bênção do Deus da mãe dela, né? Exatamente. É o Deus que nós servimos. É o Deus. Abraão fala isso, né? O Deus dos nossos pais, né? O Exatamente. Deus dos nossos pais. A irmã Susan Gaete está dizendo assim, Kleber, uma bênção madrugada, pós-madrugada, muito edificante, viu? Que o Senhor continue abençoando vocês. Muito obrigado, meu. Olhe por nós aí, tá bom, minha querida? O irmão disse assim, daqui a pouco eu vou. Disse assim, Kleber, esse louvor é o hino, o lema, né? É o lema do meu tratamento do câncer. Agora entendi. Esse irmão ou irmã, que não diz o nome aqui, estava passando um tratamento de câncer, e esse louvor que nós colocamos aqui, batalha, oração, vitória, glória a Jesus, é o seu lema ali, o hino, todo dia ele cantando ali, e em cada procedimento, ele diz assim, que eu entro no hospital, eu entro louvando em meu coração, batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Olha aqui, é o exemplo aqui também, desse irmão, ou dessa irmã, que está vivendo esse momento adverso, mas o nosso Deus é contigo, viu? O Deus Todo-Poderoso, que não perde uma batalha. Nesse momento, o irmão está vivendo a batalha. Mas batalha, continue orando, que a vitória virá. Depois é só glorificar o nome do Senhor. E nós estaremos glorificando juntos, viu? Vai me informando aí, por favor, que nós estaremos orando por você, tá bom? A irmã Arlete, lá de Batiba, sul do Espírito Santo, assim, Kleber, interessante que eu estava gravando os comentários dos pastores e enviando para minha filha. Ela está afastada da igreja. E a minha filha, ouvindo o que os pastores estavam falando, ela se emocionou e disse, mãe, tudo isso a senhora me falou, sempre me falou, todos os dias. Parece que os pastores estão repetindo as suas palavras. E ela me disse que sentiu imensamente vontade de voltar para a igreja. Glória a Jesus. Essa é a nossa função. Ecoar, não falar de nós mesmos, mas reverberar a palavra do Senhor que chega
em todos os 4 cantos da terra, pastor. Exatamente. É uma das grandes bênçãos da rádio, né? Glória a Manaí, Deus. né? Da Rádio TV Web Manaí, né? É levar a palavra, levar o profético, né? A todos os lugares, aos corações. E à medida em que esta palavra chega, ela tem uma eficácia, né? E já vai operando, já vai despertando, colocando Isso. de pé, né? Já vai trazendo a bênção. Este é o maná que nós chamamos, Exatamente. é o maná. Por isso que a madrugada é um maná, né? Diário para o sustento, para a vitória de muitos. Ó, o nosso irmão Wagner, a Ungido Wagner, lá de Itacuruçá. Eu já falei isso aqui, mas ele mandou a mensagem, então eu vou dar o crédito ao irmão, tá bom? Ele diz assim, Kleber, o texto de Hebreus, quando fala que o justo viverá pela fé, e cita Abacuque, que eu já li também, ele diz assim, no Velho Testamento, eu comentei com o pastor Cleiton. Ele diz assim, ali no Velho Testamento a palavra fé é emunar, não foi? Comentei aqui, é isso mesmo, emunar, que tem o sentido de firmeza, mão forte, segurar firme uma corda, é isso mesmo, emunar, é você dar o passo sem ter o chão embaixo, crendo que Deus vai colocar o chão e você vai pisar em solo firme. Então cada passo é dia a dia, é de fé em fé. Muito obrigado pela participação, nosso querido ungido Wagner, aí de Itacuruçá. Itacuruçá é onde? Rio de Janeiro, DDD 21, né? Um abraço, meu querido ungido, Deus abençoe vocês aí. Mandar um abraço aqui à nossa irmã Rita Patrícia e a sua filha Lívia, lá em Pernambuco, acompanhando aqui a nossa programação. Deixa eu me explicar, quem vai estar orando pode ser o pastor Cleiton Pisoni. Por favor, vamos orar pelos nossos irmãos. Assim que orarmos, daqui a pouco aí voltaremos nos despedindo das nossas igrejas aqui. Vou pedir a você que está em casa, se você puder, que você feche seus olhos. Estaremos orando por você que está fazendo tratamento médico, passou por cirurgia, está se recuperando. Você que está na fila para passar por uma cirurgia, está fazendo um tratamento. Os irmãos que estão enfrentando a batalha do câncer nessa hora. Os aniversariantes do dia, lembra que o nosso irmão Walter, lá de Barra de São Francisco, irmão Dorothea Miller Kluck, lá de Toledo, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor nessa hora. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós dirigimos a nossa voz quando clamamos a Ti, Amém, pelo poder do sangue de Jesus, para que o Teu Espírito Santo venha sobre cada vida que, pela fé, nesta manhã, pratica Aleluia, Senhor. a esperança em Ti, ó Deus. A solução, a sua cura do seu tratamento. Senhor, aquele que está, Senhor, nesta manhã, sentindo dores, Senhor, ou com medo, que agora venha depositar a sua Aleluia. esperança, Assim a sua seja, confiança plenamente em Ti, ó Deus. E sei que para Ti, Senhor, todas as coisas Te são possíveis, ó Deus. E abençoa, Deus, aqueles que estão nas UTIs, os bebês neonatal, nas UTIs, Senhor, as mães preocupadas, pais preocupados, Senhor, filhos com aqueles que têm o seu ente querido, Senhor, nós clamamos que eles possam também, na assistência, não estando enfermo, mas confiando para que o seu ente querido venha ter a cura, venha ter essa experiência com o Senhor. Senhor, nós clamamos, porque de Ti tudo provém, a bênção, a solução. Pedimos, Senhor, meu Deus, por aqueles que possam estar querendo se desesperar, preocupados, que nesta hora, Senhor, a Tua boa mão venha, Senhor, colocar sobre aquele irmão, irmã, o que está afastado, preocupado, achando que não tem honra para clamar, mas agora a fé, esse agente de união com Deus, venha fazer valer no cada coração, para que o Teu Espírito reluz e possa quebrar todas as cadeias, as trevas, as enfermidades, os medos, temores nesta hora. E o Teu nome venha a ser glorificado. Amém, Clamamos, Senhor, por aqueles que estão
em momentos difíceis, afastados da tua presença e que precisam, Senhor, tomar uma decisão, porque o tempo é breve e a fé endireita todas as coisas. Verdade. Assim, ó Deus, abençoa e que aquele que junto conosco nesta manhã não apenas ouve esta oração, mas ora ao Senhor e confia em Ti, possa receber nesta manhã, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, a sua bênção. Aleluia. Oramos. Amém. Senhor. Amém, Senhor. Amém.